Queridos, eu queria compartilhar hoje algo com vocês que Deus ministrou ao meu coração e que eu acredito que pode ser uma palavra que venha provocar algo em você. Eu creio que hoje Deus, Ele pode trazer cura sobre a tua vida, através da revelação da palavra dEle. Então que você hoje possa estar atento à palavra de Deus, que você possa hoje observar e entender aquilo que Deus quer falar e ministrar ao teu coração. Feche os teus olhos e faz uma oração comigo. Senhor Deus, nessa noite, que o teu Espírito Santo venha a tocar e ministrar aos nossos corações. Que o teu Espírito de cura se manifeste e toque a cada um de nós. Que nós possamos sair daqui, Senhor Deus, restaurados e transformados pelo poder do teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém? Queridos, nós vamos falar sobre algumas dores que Jesus sofreu. E quando nós falamos de dor, nós vamos começar entendendo algumas realidades. Por que é que a dor nos marca tanto? Parece até que nós temos uma alma pessimista. Parece até que nós temos um apego à dor. Parece que nós precisamos dela em alguns momentos. E por que que essa dor, ela passa a ser tão relevante no nosso contexto de vida? Por que que essa dor, ela passa a ser tão significante para nós, a ponto de modificar em nós comportamentos e atitudes, a ponto de fazermos questionar aquilo que nós acreditamos, a ponto de nos fazer em alguns momentos até desistir daquilo que sonhamos? Por que que essa dor, ela é tão significativa? E por que que de alguma forma parece que ela nos persegue? Porque na nossa essência, nós não fomos programados, projetados para sofrer. Nós não fomos preparados para a dor. Quando Deus nos criou no seu projeto original, Ele não nos fez com esse propósito. Então, entenda que a dor é aquela montanha em meio a uma planície. É aquela curva no meio de uma grande reta. É aquele ponto em um gráfico. É um desvio padrão na nossa essência. Por isso que nos incomoda. Por isso que nos chama tanta atenção. E por isso que em muitos momentos nós nos vemos presos a essa dor. Porém, Deus nos deu uma capacidade, a capacidade de sermos resilientes. E o que é essa resiliência? Essa resiliência é a capacidade que nós temos de viver um momento de crise e de alguma forma voltarmos a essa essência, aquilo que de fato nós somos. Porém, em alguns momentos nós não temos essa capacidade desenvolvida ou trabalhada em nós. E aí nesse momento nós ficamos presos a essa dor. Imagina que o engenheiro projeta uma grande pista e nesse projeto ele não calcula, ele não leva em consideração os obstáculos que irá encontrar.
E aí nesse momento, quando começa a ser construída aquela pista, que a princípio seria uma grande reta, em algum momento ele vai se deparar com uma curva, com algum obstáculo. E aí o que é que vai acontecer? Naturalmente ele vai criar ali naquele projeto agora uma curva, para poder desviar aquele obstáculo. Mas às vezes o naturalmente não acontece. Às vezes nós nos deparamos com o obstáculo e somos paralisados por ele. Nós não temos a capacidade de contorná-lo. Ficamos sem saber o que fazer. Então é mais ou menos assim que funciona a dor em mim e em você. E aí, queridos, quando nós paramos para pensar um pouco sobre, e aí nós entendemos que de alguma forma nós buscamos referências na nossa vida para tentar de alguma forma contornar, superar essa dor. É como se você estivesse diante dela e não soubesse o que fazer. E aí você olha para alguém que talvez já tenha vivido, passado ou experimentado, para que você, a partir daquele exemplo, daquele modelo, você saiba agora o que fazer. Então, de alguma forma, nós somos ligados pelas nossas dores. Nós somos, de alguma forma, cúmplices uns dos outros das nossas dores. Porque olhamos para o outro e tentamos enxergar como é que ele conseguiu contornar, superar, suportar tal dor. Esses dias nós tivemos a notícia do falecimento de uma cantora, Marília Mendonça. E essa jovem que teve esse fim trágico e lamentável, ela era conhecida como a rainha da sofrência. Por que rainha da sofrência? Porque ela cantava músicas que remetiam à dor. E muitas pessoas se comoveram e choraram com a morte dessa jovem. E de certa forma é natural. Porém, o vínculo, o nível de intimidade e de relacionamento que muitos desses tinham com ela, não era nenhum. A única ligação entre eles era a música. A música que trazia a sofrência. A música que fazia relação à dor. E aí é interessante, porque quando você para observar, você percebe que muitas dessas músicas traziam de forma sugestiva comportamentos em relação à dor. Então, por exemplo, tem uma música, eu não vou cantar, viu, apóstolo? Eu vou só citar um pedacinho dela, que diz assim: o meu cupido, música dela, composição dela. O meu cupido é gari, só me traz lixo. O meu cupido é gari, só me traz lixo. Então, quando você escuta uma frase como essa, o que é o cupido, né? O cupido, dentro de uma cultura aí, de uma crença, é aquele anjinho que vai lá e liga as pessoas em uma relação amorosa. E aí ela declarava na canção que o cupido dela, ou seja, o anjo dela, que tinha a responsabilidade de trazer para a vida dela as pessoas com quem ela deveria se relacionar, era gari. Ou seja, só trazia lixo. Só trazia para a vida dela aquilo que não prestava. E isso cantado dentro de um contexto fica até engraçado, né, pastor Técio? Mas a nossa alma, ela acata
essas sugestões. E nós começamos a cantar nós não. Eles começavam a cantar e a declarar, nós não, né, apóstola? Começavam a cantar e a declarar que na vida deles só chegariam pessoas que não seriam boas para eles. Pessoas que talvez não tivessem a capacidade, vamos dizer assim, de fazê-los felizes em um relacionamento. E aí, queridos, são essas situações que de alguma forma, por mais que você não acredite, por mais que você ache que o que eu estou falando é algo sem sentido, mas a tua alma, ela em algum momento abraça essa informação como uma verdade. E a tua alma passa agora a acreditar que todas as pessoas que chegarão na tua vida serão um lixo. E naturalmente você vai processar a seguinte informação: se é lixo, eu não quero. Então, ninguém serve para você, porque todos os que chegam são lixo. Então isso é só um exemplo, para que nós possamos entender como a dor influencia a nossa vida, os nossos relacionamentos, o nosso comportamento. E aí as pessoas de alguma forma são ligadas por isso. E aí quando nós falamos de Jesus e trazemos à memória as dores que aquele homem sofreu, em muitos momentos nós nos remetemos apenas à dor da cruz, que já seria suficiente. Mas esse homem, enquanto homem, também sofreu dores na sua alma. Porque ele era assim, igual a eu e igual a você, sujeito a essas situações. E aí hoje nós vamos entender algumas dores que Jesus sofreu, para que você esteja se ligando a Ele e não ao que o mundo sugere. Porque não basta se ligar à dor do outro, você precisa ter respostas sábias para a sua dor. Porque talvez a dor do outro não te ajude. Talvez a dor do outro inflame e provoque em você outras dores. Provoque em você outras dores. Uma dor que muitos de nós sofremos é a dor da rejeição. E por que a rejeição nos dói tanto? Jesus foi alguém que foi rejeitado. E por que essa dor nos traz tanta angústia? Porque quando Deus criou o homem, Ele olhou para o homem e disse assim: não é bom que o homem esteja só. Não é bom que nós estejamos só. Nesse momento, Deus de alguma forma colocou em nós uma necessidade. A necessidade do coletivo, da sociedade, de andarmos juntos, de estarmos perto, de nos ajudarmos.
E essa necessidade provoca em nós o desejo, a ânsia de sermos aceitos. Nós queremos ser aceitos. E quando alguém nos rejeita, quando alguém não nos aceita, quando alguém nos coloca de lado ou nos retira de suas vidas, a isso nós chamamos de rejeição. E essa rejeição provoca em mim e em você uma dor. Porque nós temos, de certa forma, a necessidade de sermos aceitos. E aí, quando nós lemos o livro de Lucas, e aí se você puder abrir a sua Bíblia, no capítulo 4, a partir do verso 28, Jesus, ele estava no início do seu ministério, nesse contexto aqui. Ele vinha de um tempo de jejum no deserto, onde ele estava sendo preparado, onde ele estava sendo forjado pelo Espírito Santo, para poder dar início ao seu ministério. E nesse momento ele entra em uma sinagoga, e ele pede a palavra, e a palavra lhe é concedida. E ele vai ler um texto profético que está lá no livro de Isaías. E esse texto vai falar exatamente da profecia que revela a vinda do Messias. Mas eu não vou ler a partir desse momento, eu vou ler a partir do verso 28, que diz assim: todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram Jesus da cidade, e o levaram até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava edificada, para que de lá pudessem atirá-lo abaixo. Jesus, porém, passando pelo meio deles, foi embora. Jesus estava lendo, pregando a palavra de Deus, estava trazendo a revelação, a profecia que todos ali conheciam. Mas naquele momento, ele foi rejeitado pelos seus. A palavra diz que o coração daquelas pessoas se encheu de ira. Imagina você, inocente, entendendo que aquilo que você está fazendo, de certa forma, é o bem, é algo bom. E aí pessoas ao teu redor começam a te olhar e a te observar. E o coração dessas pessoas começa a se encher de ira. E é uma ira que na sua compreensão não tem causa. Claro que dentro de um contexto, de uma realidade espiritual, existia um porquê. Mas dentro de uma visão, de uma perspectiva humana, era uma ira sem causa. E naquele momento Jesus estava sendo rejeitado. E aí, queridos, o que é que essa rejeição, em alguns momentos, acabam provocando em mim e em você? Um dos comportamentos que essa rejeição provoca é uma distorção na nossa autoimagem. É como se você estivesse ali e não entendesse o porquê é que você estava sendo rejeitado.
E aí você começa de alguma forma a se olhar de um jeito que você não é. Em uma tentativa desesperada da sua alma de encontrar um porquê, de saber a razão, de saber o que é que tem motivado aquela pessoa ou aquele grupo a te rejeitar. E isso vai afetar a tua autoimagem. E você vai criar respostas em uma tentativa de mudar talvez um comportamento, porque você ainda alimenta uma esperança de ser aceito. E aí nessa sua tentativa, você começa a distorcer quem você é. É como se você estivesse em uma situação e talvez as pessoas não acreditassem naquilo que você está falando. E aí a falta dessa crença, o não acreditar naquilo que você está falando, vai fazer você parar e pensar: poxa, mas será que realmente eu menti? Será que realmente eu contei algo que não tinha nada a ver? Será que o que eu falei foi bobagem, foi besteira? E você começa de alguma forma a procurar respostas. E nessa busca, você acaba se prendendo. E isso acaba de alguma forma provocando em você uma angústia. Um outro comportamento, um outro reflexo dessa rejeição é uma baixa autoestima ou uma necessidade de autoafirmação. Você se retrai. Você agora tem medo de falar, você agora tem medo de se comunicar, você agora tem medo de estar perto de pessoas. Porque quando você falou, você foi rejeitado. Quando você esteve perto, você foi excluído. E aí, de alguma forma, você começa agora a se sentir triste, com a autoestima baixa, como se você não tivesse um valor, como se você não fosse importante, porque em algum momento foi assim que te trataram, e você aceitou, e você abraçou essa ideia. O que é a autoafirmação? É quando nós, de alguma forma, fazemos questão de dizer quem nós somos, ou até mesmo o que não somos, em uma tentativa desesperada de sermos aceitos. Então você fala e você diz: ah, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou... E aí às vezes nós temos a falsa impressão que essa pessoa tem uma autoestima elevada. É não, querido. Na verdade, ela está tentando se convencer daquilo que ela é ou daquilo que ela gostaria de ser. E isso mostra o nível de ferida, o tamanho da dor que essa pessoa tem na sua alma. Nós não precisamos estar repetindo e dizendo quem somos ou o que gostaríamos de ser. Nós só precisamos ser. E aí, uma outra reação é uma dependência emocional. É quando de alguma forma você se pega a alguém
como se fosse a última pessoa ou a única capaz de te aceitar do jeito que você é. Às vezes nós vemos pessoas em relacionamentos abusivos, pessoas que sofrem agressões físicas, verbais, morais, e nós olhamos para essas pessoas e ficamos de certa forma até indignados, e não conseguimos compreender o porquê que ela se mantém em uma relação como essa. É porque a dor dela faz ela acreditar firmemente que aquele ou aquela são as únicas pessoas capazes de aceitá-la. E em uma tentativa desesperada, ela se apega a essa pessoa e se torna uma pessoa extremamente dependente emocionalmente, porque ela precisa ser aceita por alguém de alguma forma. Então perceba que a rejeição provoca em nós algumas reações. A rejeição provoca em nós alguns comportamentos. E todos esses que eu citei são comportamentos que nos mantêm presos, ligados a essa dor. É exatamente aquela curva que você não tem a capacidade de contornar. Uma outra dor que Jesus sofreu foi a dor da traição. Jesus foi traído. E o que é a traição? Quando a gente fala de traição, normalmente a gente relaciona o relacionamento entre um homem e uma mulher. Mas a traição, na verdade, ela está baseada na mentira dentro de qualquer relacionamento. Então, se o teu pai, se a tua mãe, se o teu irmão, se o teu marido, se a tua esposa mente para você em algum momento, você vai se sentir exatamente traído. O marido não precisa ter uma relação extraconjugal para estar traindo a sua esposa. A traição, ela tem como base a mentira, o engano, a quebra de confiança. E a mentira é exatamente essa quebra de confiança. E aí, queridos, quando nós falamos de traição, nós falamos de mentira, nós falamos de quebra de confiança, nós falamos de quebra de aliança. E Jesus foi alguém que experimentou, que viveu essa quebra. Lá em Lucas capítulo 22, vai falar exatamente do momento da traição, quando Judas traiu Jesus. No versículo 3, vai dizer assim: ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Judas foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria Jesus. Eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião para lhes entregar Jesus longe da multidão. Esse foi o momento da traição. Jesus, ele não foi traído quando Judas deu o beijo. Ali foi só a consumação. Mas a traição foi nesse momento, quando ele quebra aqui a aliança que ele tinha com Jesus, quando ele mente para Jesus, quando ele de alguma forma
decide entregar o seu mestre. E aí, queridos, nós, em algum momento, talvez tenhamos sido traídos, enganados. Aquele ou aquela em quem confiávamos mentiu, enganou, e você se sente traído por isso. E o que é que essa traição provoca? O que é que essa traição traz, muitas vezes, sobre as nossas vidas? Insegurança nos relacionamentos. Depois que alguém mente para você, alguém que talvez você nunca esperasse ser enganado, alguém que talvez você não gostaria que tivesse mentido, alguém em quem você depositou essa confiança, quando você experimenta essa traição, normalmente você passa a ter dificuldade para confiar em outro, para se relacionar de forma segura com o outro. Então a traição, de certa forma, acaba provocando em nós esse comportamento. Um outro comportamento é o de vítima. Nós começamos a nos vitimizar diante das situações, porque alguém de alguma forma mentiu para você, traiu você, quebrou a confiança, e agora você passa a ser vítima desse sujeito. Porém, esse comportamento, ele passa a ser extensivo em todas as outras relações. E você agora sempre se posiciona como vítima nos relacionamentos. Um outro comportamento que essa traição pode provocar é a dificuldade com a nossa autorresponsabilidade. Sempre o outro é culpado, nunca é você. Porque em algum momento alguém traiu essa confiança, alguém quebrou esse vínculo com você, e aí você passa a partir de agora não ser mais responsável nos relacionamentos. Você não quer mais assumir esse compromisso. Então tudo que dá errado em um relacionamento aonde você está envolvido passa a ser culpa do outro. Você não assume mais a sua parcela de culpa ou de responsabilidade. E isso acaba de alguma forma trazendo sobre nós um peso, uma angústia, e acaba colocando sobre os relacionamentos essa angústia, aonde você não consegue se manter ou manter um relacionamento de forma saudável. Então perceba, queridos, que a traição que Jesus sofreu, de alguma forma, traz sobre nós, quando também experimentamos dessa traição, alguns comportamentos, algumas reações que de alguma forma alimentam as nossas dores. Nenhum desses comportamentos vai contribuir para a nossa cura. Todos eles estarão apenas alimentando essas dores, nos paralisando diante dessa dor. E uma última dor que eu quero trazer é a dor da injustiça. Em algum momento, nós sofremos
dessa dor. Jesus, de certa forma, foi injustiçado. E nós, em muitos momentos, olhamos para situações e circunstâncias aonde nós nos sentimos injustiçados, aonde nós julgamos que não deveria ser como está sendo, não deveria ser como foi, não deveria estar acontecendo como aconteceu. Às vezes olhamos para situações e compreendemos que aquilo ali não está correto e nos sentimos, de certa forma, injustiçados. E essa injustiça acaba provocando em nós uma sensação de impotência. Porque, de certa forma, você olha para a circunstância e você não sabe o que fazer diante daquela injustiça. Você não sabe como se comportar para mudar tal situação. Você não sabe qual seria a melhor opção para que aquilo não se tornasse uma realidade. Então, de certa forma, você acaba se sentindo impotente diante da situação. Um outro comportamento é uma desmotivação, e em muitos momentos até de forma generalizada. As coisas passam a não mais fazer sentido para você, porque você se sentiu injustiçado. Então é como se todo esforço, tudo aquilo que você fizesse, tudo aquilo que você tentasse, nunca fosse dar certo. Porque de certa forma, você vive em um contexto de injustiça. Então não vale a pena tentar. Porque no final você acredita que não vai conseguir. Tudo isso fruto dessa dor da injustiça. Um outro comportamento é a dificuldade em respeitar autoridades. Você passa agora a ter dificuldade em olhar para aqueles que são autoridade na sua vida, seja no contexto que for. Por quê? Porque quando a injustiça aconteceu, você esperou que alguma autoridade tomasse providência e mudasse aquela situação. Como não aconteceu como você esperava, você passa agora a não mais aceitar as autoridades que são colocadas sobre a tua vida. E você passa agora a ter dificuldade para se relacionar com elas. Então, queridos, são dores que Jesus sofreu, que Jesus enfrentou. Dores que provocam em mim e em você comportamentos, reações. Nós reagimos à dor. A dor, ela não passa de forma despercebida. Eu particularmente não gosto de sentir dor. Não sei se alguém gosta, mas eu particularmente não gosto. Porque eu sei que ela vai provocar em mim alguma reação. E ela não é agradável. A questão é como olhar para Jesus, como me ligar à dor que Jesus sentiu quando foi rejeitado, quando foi traído, quando de certa forma foi injustiçado. Como me ligar a esse homem que viveu e experimentou essas dores. Primeiro eu preciso entender que de fato ele viveu.
E depois eu preciso compreender como ele se comportou. Como ele reagiu a essas dores. A angústia dessas dores. Quando ele foi traído, Jesus, ele sabia em todo o tempo quem ele era. Então ele não teve problema, por exemplo, com distorção de imagem. Porque ele tinha convicção de quem ele era. Não foi a rejeição que veio para moldar Jesus. Ele não se permitiu ser tocado por aquela rejeição. Ele não se entristeceu e nem se ensoberbeceu quando foi rejeitado. Ele não teve a sua autoestima abalada e ele não precisou se autoafirmar, porque ele não se deixou levar pela rejeição. Jesus, ele não se deixou influenciar pelas relações. Ele não olhou para os sacerdotes e disse: não, mas espera aí, olha, deixa eu me explicar. Não, porque ele sabia exatamente quem ele era. Nós precisamos, queridos, ter as nossas convicções, entender quem nós somos. A rejeição não pode nos moldar, a dor não pode nos moldar. Nós precisamos contorná-la, nós precisamos superá-la, e foi o que Jesus fez. A palavra diz que quando ele foi levado para ser jogado de um monte, ou seja, eles queriam matar Jesus, já naquele primeiro momento, ele simplesmente saiu andando entre aquelas pessoas. Tamanha era a convicção que ele tinha de quem ele era. Nós precisamos entender que quando Jesus foi traído, ele, por exemplo, não se afastou da sua equipe, dos seus 12, das pessoas com quem ele se relacionava. Não é porque um traiu que todos os outros iriam traí-lo. Não é porque um falhou com ele que todos os outros iriam falhar. Não é porque um mentiu, porque um quebrou a aliança que todos os outros iriam quebrar. Nós precisamos entender que não é uma regra. Não é porque alguém mentiu que todos vão mentir. Nós precisamos guardar o nosso coração para não nos deixar levar, mesmo que venhamos a experimentar a dor da traição. Ele se manteve firme em todo o tempo. Ele assumiu as suas responsabilidades, mesmo diante da traição. Mesmo quando Judas foi lá, beijou ele, para identificá-lo, para que os soldados soubessem quem eles estavam ali para prender. Ele se deixou ser preso, ele se deixou ser levado, porque ele entendia que aquele era o propósito. Ele assumiu a responsabilidade dele, o papel dele enquanto Messias, enquanto Salvador. Nós precisamos assumir o nosso papel naquilo que nós somos. Não devemos jogar para o outro a responsabilidade que é nossa. Eu não posso estar colocando sobre alguém aquilo que me cabe fazer. Se eu tenho um papel, se eu tenho uma responsabilidade, eu tenho que honrá-la, independente das minhas dores. E eu preciso ter muita clareza sobre isso.
Quando Jesus foi injustiçado, ele entende de quem vem a sentença. Ele descansou o coração, porque a confiança dele não estava no julgamento dos homens, mas estava na sentença que vinha do alto. Por mais que você, em algum momento, se sinta injustiçado por algo, entenda que existe um supremo juiz, que tem olhado para você, que tem observado você, que tem visto o teu coração, e o teu julgamento virá dele. Por mais que os homens tentem te condenar, a tua sentença vem do alto. E Jesus guardou o coração certo e convicto dessa verdade. Então, queridos, olhar para Jesus, nos conectar à dor dele e entender como ele se comportou diante de cada situação, diante de cada dor, vai te levar a um tempo de cura, a um tempo de libertação. Não esteja se ligando à dor de alguém que talvez não tenha ainda superado os seus traumas. Não esteja se ligando à dor de alguém que talvez seja apenas alimento para as tuas feridas. Se conecte a Jesus, olhe para Ele, porque Ele também viveu e sofreu, experimentou as dores na alma e nos mostrou como devemos reagir a cada uma delas. E é nessa palavra e é nessa verdade que nós devemos refletir, pensar e meditar, para que algo novo venha a acontecer na nossa vida. Você crê nisso? Eu queria que você ficasse de pé agora.